me chamo Lívia Castellari Burchianti, eu sou da turma 48 da Santa Casa de São Paulo. Vou contar um pouquinho da minha trajetória antes de entrar na faculdade, depois durante a faculdade e após o término da faculdade. Bom, eu sou daqui de São Paulo e medicina nunca foi um sonho de criança, muito pelo contrário. Eu dizia que eu não sabia o que eu queria fazer, tinha algumas opções, mudava de escolha de qual profissão seguir, mas uma certeza eu tinha, de que eu não seria médica. Porque uma vez, quando eu era criança, uma amiga minha falou que para você ser médico, você precisa abrir gente morta e estudar os cadáveres, e aquilo na época me impressionou. E aí eu falava que eu não gostaria de ser médica. E isso é um fato importante e curioso que eu vou retomar também mais pra frente, pra gente ver como a vida dá voltas e que a gente nunca pode falar que dessa água não beberei. Mas eu sempre gostei de artes também, eu gostava de desenhar, de pintar, então eu tinha essa veia artística, minha mãe é arquiteta, meu pai era engenheiro também, então existiu sempre essa dúvida do que eu ia fazer quando eu crescesse, né? E eu acabei o ensino médio, eu estava um pouco em dúvida de qual carreira seguir e eu decidi prestar economia. Eu acabei não passando, enfim. E aí eu iria me dedicar às artes. Só que em 2007, eu me formei em 2006, no ensino médio, final de 2006. No começo de 2007, aconteceu um episódio trágico na minha vida. Eu perdi meu pai de maneira rápida, violenta, traumática, enfim. Sou filha única, era só eu, meu pai e minha mãe. A gente estava passando por uma dificuldade financeira e naquele momento o nosso mundo caiu e a gente se viu assim meio sem chão. A gente teve ajuda de amigos, enfim, ajudaram da maneira que a gente podia. Uma amiga da minha mãe pagou meu cursinho, eu comecei a fazer o cursinho. E eu tinha 17 anos, eu de uma hora para outra comecei a andar assim por São Paulo sozinha e tinha que cuidar da minha mãe também, que ficou muito abalada. Eu mal tive tempo de viver a minha dor na época. E esse foi o meu primeiro contato com a Santa Casa e com a característica humanizada dela. Porque minha mãe passou em alguns médicos, enfim, ela estava muito abalada com o que tinha acontecido e, enfim, não conseguia ajustar tratamento, não conseguia fazer ela se sentir melhor. E aí ela chegou no Dr. Daniel Vasques, que é da turma 34 da Santa Casa. E ele explicou que ela estava com síndrome do estresse pós-traumático e tirou as medicações que acabaram dando para ela nesse meio tempo e medicou ela de maneira correta, e aí ela começou a dormir melhor e começou a se sentir melhor e começou a seguir a vida realmente. Então esse foi meu primeiro contato com a Santa Casa. Mas até então eu estava fazendo cursinho, comecei no curso de Humanas e durante o cursinho eu comecei a me interessar muito por Química e por Biologia. O meu professor do cursinho de Biologia era um médico, então ele contava alguns casos de medicina e aquilo me brilhava os olhos. Eu chegava em casa e contava para minha mãe e ela falava: mas Lívia, isso daí é medicina o que você está me contando, será que você não... Será que você não quer mudar de área? Não sei. Meu pai, nos últimos anos, estava trabalhando com química fina, então
Eu pensei talvez em fazer farmácia, bioquímica, porque medicina não, ficava meio impressionada ainda. Mas de qualquer forma eu mudei para as turmas de maio de biomédicas no cursinho, onde todo mundo praticamente queria fazer medicina. E os professores também, eles se voltam para esse público. Então eles traziam casos clínicos, traziam histórias clínicas, traziam fotos com os professores de biologia, principalmente com imagens de doenças, tal. E aquilo foi meio que desmistificando para mim. E aí no final do ano, quando eu estava para preencher assim o papel do vestibular, eu falava, tá, e aí? O que eu ponho? Ponho medicina, ponho farmácia? E aí eu assisti uma cirurgia com um colega que era residente do HC. E aí eu consegui, achei legal e falei, poxa, eu acho que é isso que eu quero. E aí começou a minha jornada para ingressar em medicina. Tentei um ano, até passei em outra universidade, mas falei, não, vou tentar mais um pouquinho para ver se eu fico em São Paulo, né? E foram 3 anos de cursinho, de tentativa. E aí quando foi no começo de 2010, eu estava iniciando o meu 4º ano do cursinho, quando eu estava fazendo a tarefa mínima e complementar do cursinho, quando me ligaram de uma faculdade que eu tinha prestado no interior e falaram, olha, você passou. E eu falei, legal. Eu avisei minha mãe, falei, olha, passei nessa faculdade lá no interior. Eu passei em medicina. Falei, vamos para lá. Fizemos as malas, fomos, fiz a matrícula. Ficava 5 horas de São Paulo, fiz a matrícula. Conheci, vi como é que era a estrutura, vi o local onde eu ia ficar morando lá, porque, enfim, não ia dar para eu ficar indo e voltando para casa, então eu teria que ficar lá. Então a gente viu para alugar um apartamento, isso tudo no dia que a gente chegou. E no dia seguinte eu ia começar a ter aula e minha mãe ia fechar o contrato do aluguel lá do apartamento. E aí eu estava lendo o material quando me ligaram com o DDD 11. E aí eu atendi e falei, oi, tudo bom? Aqui é da Santa Casa. Você passou. tem a sua vaga aqui. Você tem interesse nela? Aí eu fiquei muda, eu falei, eu tenho interesse sim, mas eu não estou em São Paulo. Vocês seguram a minha vaga? Consegue segurar até amanhã? Eles falaram, não, a gente vai segurar, vem com calma e que sua vaga, ela tá garantida. Aí eu liguei pra minha mãe, falei, passei na Santa. Aí ficou aqueles 2 segundos de silêncio e ela, tô indo aí te pegar, vamos fazer as malas e voltar pra São Paulo. E aí foi essa epopeia, a gente voltou pra São Paulo e fiz minha matrícula e aí começou a minha história aqui dentro da Santa. Eu entrei então em 2010, eu fui a caloura-ufa, então eu entrei e a porta fechou atrás de mim. Então eu perdi 1 mês de aula, né? Então eu entrei em abril de 2010, então eu tive que repor aulas à noite, junto com outros colegas e assim, eram matérias que eu gostava de biologia, mas era muito além do que eu imaginava. Eu falava, nossa, eu tô muito perdida aqui. Enfim, aí a gente fica um pouco insegura no começo, né? Porque é muita coisa nova e é muita matéria e o curso é integral, então a gente... Eu lembro que eu fiquei meio assustada até do volume de coisas e às vezes, muitas vezes me perguntava se eu ia conseguir, se eu ia ser capaz de seguir adiante, né, pelo volume de conteúdo que tem na grade programática na grade programática da medicina. Mas
tive muito apoio dos professores, das cadeiras básicas, quando a gente entra, né? Eles me ajudavam e tiravam todas as minhas dúvidas. E todo dia na hora do almoço eu batia na fisiologia, falava, tô com dúvida nisso aqui. E eles, com toda a paciência, sanavam as minhas dúvidas. Os primeiros anos, eles são... O curso como um todo é um curso complexo, árduo, difícil. Muitas vezes eu pensei em desistir, eu falei, eu não vou dar conta, não vou conseguir, mas eu tive muito apoio dos meus amigos, dos meus colegas de turma. A minha turma, a turma 48, é uma turma muito unida, tem os seus núcleos entre si, mas eu acho que ela sempre foi uma turma muito unida, a gente sempre se ajudou muito. Eu tenho profunda admiração pela minha turma, para mim é a melhor turma da Santa Casa de todas elas. Tenho muita admiração pelos meus colegas, indico eles, a gente que eu confio realmente. Então eles me ajudaram muito, meus professores me ajudaram muito e meus colegas veteranos também. Também durante a faculdade, em alguns momentos eu fiquei mais... Eu comecei a sentir... Quando a minha mãe se recuperou, aí que eu comecei a sentir a perda do meu pai de fato e... Enfim, a gente também vai começando a ver algumas coisas que... Durante o curso, durante a faculdade, aquilo foi me trazendo a memória do meu pai e aí eu comecei a apresentar um quadro mais depressivo, e aí eu procurei o Dr. Daniel Vasquez, da turma 34, que cuidou da minha mãe e que foi muito empático comigo. Ele passou também as mesmas dificuldades que eu passei, ele passou também, então ele foi com o coração muito aberto para mim, me ajudou muito, cuidou de mim e eu sou muito grata a ele me ajudou muito, foi uma das pessoas que me ajudaram a concluir o curso. Como eu entrei atrasada e tinha entrei depois de um mês de início das aulas e estava repondo, eu não participei tanto dos treinos, eu fugia, eu também não era muito festeira, eu não fui em nenhuma intermédia até hoje. Isso eu falo com um pouco de, assim, não tristeza, mas eu acho que eu perdi. Eu acho que eu devia ter ido pelo menos uma vez em algum desses eventos esportivos, de intermédio, de socialização, de bagunça, e eu acabei não indo e passou. E eu me arrependo em partes disso, mas na época não era uma coisa que eu gostava de fazer, mas hoje eu acho que eu me arrependo um pouco. Eu podia ter ido e vivenciado esse momento único na faculdade. Eu participei de algumas ligas, eu fiz iniciação científica na morfologia, eu fiz alguns cursos de dissecção na morfologia, eu fui monitora de dissecção para as turmas mais jovens quando eu estava no terceiro, quarto, quinto ano. E a morfologia, lembra que eu falei que eu nunca seria médica porque tinha que abrir gente morta e ver cadáver, e isso me impressionava? No fim, a morfologia, ela me encantou. Quando eu tive o contato com as peças anatômicas, por incrível que pareça, não me espantou. Foi introduzida essa disciplina de forma muito gradativa e isso não me assustou, assim.
E muito pelo contrário, eu gostei muito de estudar anatomia, é uma coisa que eu vou até hoje no laboratório estudar e dissecar, enfim. E eu tracei um plano de estudo junto com a morfologia. Então, por isso que eu digo que não se pode falar que dessa água nunca beberei. Mas eu fui da Liga de Morfologia, fui da diretoria da Liga de Morfologia, fui secretária da Liga de Morfologia. Eu fiz iniciação científica pela Morfo também, fui bolsista pela FAPESP, pela faculdade, durante a faculdade, também com uma iniciação da morfologia. Participei de congressos, levei esse trabalho feito na anatomia para fora do Brasil, então eu apresentei 2 vezes na Experimental Biology, no ano de 2014 e 2015. Apresentei o trabalho também no Building Breeds, que foi em 2015 também, nos Estados Unidos. Ganhei um grant de viagem para poder apresentar meu trabalho e nunca mais saí da morfologia. Até brincavam falando que se quisesse encontrar a Lívia, se não está achando pela faculdade, procurando a Morfo, que provavelmente vocês vão encontrá-la. E durante também a faculdade, eu acho que mais pelo fim do curso, né, existe sempre a dúvida de qual especialidade seguir, né? A gente sempre entra com algo em mente, mas aí ao longo do curso, enquanto você vai vendo as diferentes especialidades e se identificando com elas, essa opinião vai mudando. E às vezes o que você escolhe não tem nada a ver com o que você tinha decidido no começo. Eu entrei na faculdade querendo cirurgia. Acredito que por eu ter visto aquela cirurgia antes de eu me inscrever no vestibular, e aquilo me encantou e eu achava que eu seria cirurgiã. E aí ao longo da faculdade, acho que talvez mais durante o internato, né? Até o internato eu tinha isso em mente, eu gostaria de fazer cirurgia e tal. E aí durante o internato a gente vai vendo realmente na prática se isso se aplica ou não. Eu gostei muito de passar pela cirurgia, mas falei, não sei se é pra mim, assim, não sei se eu vou querer ter uma rotina de cirurgiã, enfim, eu pensei um pouco melhor. E aí mas eu gostava de operar, apesar disso. Eu falava, bom, talvez eu não faça cirurgia geral, mas eu posso tentar alguma outra carreira que envolva cirurgia também. E aí eu gostei da pediatria quando eu rodei pela pediatria, mas não tinha, não é uma cadeira cirúrgica, é uma cadeira clínica. Eu falei, eu vou sentir falta de operar. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho que isso vai me fazer falta se eu for seguir só a pediatria. 2 coisas que me encantaram muito durante o internato foi a obstetrícia, que é uma cadeira cirúrgica também, tem a parte clínica, mas também tem o contato lá com os bebês. E uma outra especialidade que me encantou e que foi a que eu decidi fazer foi a otorrinolaringologia, que é uma cadeira cirúrgica, mas tem também a parte clínica. A gente trata muito de criança, mas também trata de adulto, trata da parte de idosos também. Então eu achei uma especialidade bem versátil, atua em muitas
tem muitas subespecialidades e eu me encontrei e é aquilo que eu decidi fazer. Falei, bom, vai ser otorrino mesmo, então. E aí, então, após a conclusão, a graduação em medicina, me graduei em 2015. Então, comecinho de 2016, eu comecei a especialização em otorrino também aqui na Santa. Fiz minha carreira toda aqui na Santa Casa. E a gente sai bem formado, mas, assim, pelo menos a sensação que eu tive, a gente sai um pouco cru, né? A gente, tudo bem, nos formamos em medicina, mas não somos ainda, de fato, os médicos. Sim, a gente vai aprender a ser durante a residência. E foi durante a residência de otorrino que eu sempre falo que muito mais do que me ensinar a tratar de um ouvido, eles me ensinaram a ser médica. E que muito mais importante do que tratar de um ouvido é tratar de um bem muito maior, que é o paciente. E eu acho que esse é o lema da Santa Casa, que a gente ouviu durante toda a graduação e também após a graduação, durante a residência. Esse lema, ele é presente em todo momento. Então a gente trata do paciente como um todo de uma forma muito humana e eu acho que esse é o grande diferencial da Santa Casa, a parte humana dela. Então eu fiz minha residência aqui na Santa Casa, fiz de 2016 até 2019. O meu TCC apresentado, eu gostaria que tivesse, eu gostaria que fosse atrelado à morfologia. Então eu falei com o Dr. Ricardo Dolce, que sabia que ele tinha alguns projetos junto com a morfologia. Eu falei, gostaria de participar. Então, uniu a otorrinolaringologia com a morfologia e eu desenvolvi meu trabalho de conclusão de curso, apresentei ele e depois, no ano seguinte, eu fiz alguns ajustes nele e ele acabou sendo a minha tese de mestrado. Fiz meu mestrado acadêmico também aqui na Santa Casa, defendi ele em 2020, também junto com a morfologia e a otorrinolaringologia. Quando eu concluí a residência, pouco antes de eu concluir, eu conversei com o Dr. Paulo Lazzarini, que na época ele era diretor do departamento de otorrino, e eu falei, olha, falando bem francamente, eu não consigo me decidir qual subespecialidade me encanta mais, se é a otologia, a rinologia ou a laringologia. Não consigo me decidir para pensar num fellowship, numa continuação. Mas algo que me encanta é a parte acadêmica. Eu tenho intenção de dar aula no futuro, então em vez de eu fazer um fellowship, fazer um R4, eu gostaria de fazer um mestrado. É algo que eu gostaria de fazer em algum momento. Tenho o meu TCC, eu gostaria de adaptá-lo para fazer minha tese de mestrado. Ele falou, tudo bem. E ele foi meu orientador, o Dr. Paulo Lazzarini. Então teve aí uma continuidade do trabalho desenvolvido. Durante a faculdade eu participei também da segunda edição do livro Propedêutica Médica da Criança ao Idoso. Eu não fui uma das autoras, mas eu fiz as ilustrações e a capa que estão no livro. E o quadro que foi a capa do livro eu doei para o Museu da Santa Casa durante a solenidade de lançamento do livro.
eu fiz essa doação do quadro para o Museu da Santa Casa. Doei alguns outros quadros que eu fiz também com temas de medicina e que estão aqui no museu. E a medicina sempre a morfologia presente na minha vida. Ter essa porta aberta na morfologia, no departamento de anatomia com a doutora Mirna, isso me ajudou não só a conhecer melhor o corpo humano, a anatomia humana, e também isso me ajudou na minha parte artística. Como eu falei, eu sempre gostei de desenhar, eu sou artista, né? Eu acho que pode dizer assim. Eu não tenho formação acadêmica, mas enfim, eu vivo fazendo arte. E a figura humana sempre me encantou. Então, eu ter estudado anatomia me ajudou muito a desenvolver meu trabalho artístico também. E até unindo as duas coisas, eu participei de algumas ilustrações de livros. Então temos aí o livro da propedêutica médica da criança ao idoso, que eu fiz as ilustrações. Fiz algumas ilustrações também num capítulo que a doutora Mirna e a doutora Daniela Curcio, que foi minha orientadora durante minha iniciação científica, elas escreveram um capítulo de pediatria e eu fiz as ilustrações. Depois que eu concluí a residência, fiz as ilustrações de alguns artigos, então não só ligados à otorrinolaringologia, mas eu ilustrei artigos de ortopedia, de neurocirurgia, de ginecologia obstetrícia e também para alguns livros de otorrino. Então, isso contribuiu para unir muito essas duas coisas que são importantes na minha vida, a medicina e a arte. E a arte, inclusive, foi uma válvula de escape durante o curso de medicina, frente às grandes exigências do curso. E muitas vezes a arte era o que me ajudava a ficar com a cabeça no lugar. Nesse ano de 2022 também é algo que é interessante de contar, que como a Santa Casa está presente na minha vida. Durante a pandemia eu engravidei, eu tive minha filhinha, Laura, e aí, inevitavelmente, eu reduzi um pouco minha carga de trabalho para ficar mais com ela, dar mais atenção a ela. Então eu diminuí a minha carga de trabalho como médica. E eu pensei, bom, eu acho que é um bom momento para tentar impulsionar um pouco mais, né, minha carreira como artista, porque sempre ficava para depois, né? Sempre ficava para depois. Antes eu tinha uma pouca idade e aí eu perdi meu pai, aí ficou para depois. Aí comecei o cursinho para medicina, ficou para depois. Aí eu entrei na faculdade, fiz residência, fiz mestrado, sempre para depois. Falei, bom, agora que já estou mais um pouquinho, segurei o freio, vou tentar impulsionar. E eu tinha intenção de fazer um quadro retratando a pandemia, tudo que a gente viveu, esse momento, enfim, triste que ocorreu em 2020, e eu queria que fosse retratado na Santa Casa. Eu estava procurando alguma imagem que tivesse as tendas de atendimento na Santa Casa, na época pré-vacina, com os profissionais com EPI, e eu não encontrava nenhuma imagem que eu achasse que ilustrasse bem o momento. E aí eu tive a ideia de falar com a equipe de marketing daqui da Santa Casa. Na época eu sabia que o Oscar D'Ambrosio, ele era diretor de marketing. Eu falei,
vou ver se eu encontro ele. Já fazia um tempo que eu não vinha à Santa Casa, então procurei o contato dele, falei, bom, vou falar, me apresentar e ver se o marketing da Santa Casa tem alguma imagem. E aí eu vi que ele, infelizmente, tinha saído da Santa Casa, mas eu descobri que ele é crítico de arte e trabalha com isso. Eu falei, poxa, se eu soubesse, eu teria aproveitado enquanto a estadia dele aqui na Santa Casa para conversar sobre a arte, enfim. Aí eu escrevi para ele, me apresentei e pedi alguma indicação de galeria, e ele me passou alguns contatos. E através disso, no ano de 2022, nesse ano, eu participei de salões, de exposições, venci em primeiro lugar um salão de arte do Sindicato dos Artistas, venci em segundo lugar um salão de Belas Artes da Marinha do Brasil, com uma obra que é de uma campanha de vacinação fornecida pela Marinha durante a pandemia. Participei do Carrossel do Louvre, enfim, então indiretamente a Santa Casa me ajudou também a impulsionar isso, essa carreira que é importante para mim também. Então eu sou muito grata, assim, a Santa Casa, ela me formou médica, me deu muito mais que médica, me deu, eu falo que a Santa Casa faz muito mais do que, não é fazer medicina, ela ensina a ser médico. Existe uma diferença entre fazer medicina e ser médico, e ela ensina essa parte humana pra gente. E além disso também me ajudou na parte artística, que é tão importante para mim. Acho que eu não me vejo fazendo... Se eu pudesse voltar atrás, eu faria de novo a Santa Casa. Aqui é a minha casa. O meu marido, quando eu ficava dissecando até tarde, falava, então, você não vem? Você vai dormir aí? Posso pedir pizza pra mim? Muitas vezes eles precisavam me expulsar da morfologia. Me expulsar, falavam, então, a gente vai trancar o departamento. Você vai passar a noite aí, acorda de manhã. Realmente é um lugar que... Eu queria agradecer o convite, é uma honra enorme estar aqui. E, assim, eu espero continuar aqui. Eu tenho intenção no futuro de lecionar na Santa Casa. Gostaria muito de lecionar na morfologia e tentar dar para os novos alunos tudo aquilo que eu recebi. Todo carinho, todo apoio, todo aprendizado, ensinar a ser responsável, ensinar a ter disciplina. Eu queria devolver tudo aquilo que eu recebi, que foi tão importante para a minha formação, não só como médica, mas como pessoa. Eu queria agradecer. E agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite. Muito obrigada.